Pessoal, voltando então aqui com as classes dos moluscos, né? Então, a gente tem 3 classes, tá? A gente tem gastrópoda, biválvia e cefalópoda, né? Então, como é que a gente divide aí esses organismos, tá? Então, primeiramente, né? Vou dar o exemplo e depois eu falo a característica, que aí fica mais fácil vocês visualizarem. Então, da classe gastrópoda, ou os gastrópodes, a gente tem como exemplo os caracóis, que eu tinha mencionado, os caramujinhos lá, né? Caracóis de jardim, planobídeos e as lesmas, tá? Então, imaginem aí um caracolzinho de jardim, um caramujinho com aquela concha, né? Qual que é a característica dele? É possuir a concha com uma valva. Então, o que é uma valva? É somente uma peça, né? A concha ela é inteira, ela tem uma peça só, tá? Ou pode ser sem concha também, como no caso das lesmas, tá? Aí, geralmente, o que os gastrópodes vão ser? Monóicos, hermafroditas, tá? Geralmente tem representantes marinhos, de água doce e terrestres, tá? Então, a gente tem lesmas marinhas, a gente tem os caracóis de jardim que são terrestres, né? Tem alguns caracóizinhos, alguns caramujinhos de água doce, tá? Então, tem representantes de tudo quanto é jeito aí, tá? Aí, a gente tem a segunda classe, que são os bivalves, né? A biválvia. Então, como exemplo, a gente tem mariscos, mexilhões e ostras. Então, só lembrar aí, quem gosta de comer mexilhão, ostra, né? Que eles têm aquela concha deles ali, é dupla, né? Bivalve, tá? É bi, né? É uma válvula dupla, bivalve, tá? E aí protege o corpo do animal ali dentro, né? Eles podem ser tanto marinhos quanto de água doce, né? Aí, de novo, que nem eu falei, concha com 2 válvulas, né? E geralmente dioicos, então geralmente possuem macho e fêmea separado, né? Sexos separados. E aí, terceira classe dos moluscos é cefalópodes, né? Então, esse daí também é um exemplo clássico, polvos, lulas e náutilos. Cefalópode vem da ideia daquela cabeça mesmo, né? O cefalópode, ele é a cabeça grande dos polvos e das lulas, tá? Então, eles têm representantes tanto marinhos quanto de água doce, né? Podem ter concha externa ou interna, no caso dos polvos e lula, eles têm uma concha interna, tá? Ou pode ser ausente também. E dioicos, né? Vão ter sexos separados aí, tá certo? Os náutilos possuem concha externa, tá? Caravelas e tal. Ok. Aí agora a gente tem um pouquinho das características dos moluscos, né? Então a gente tem inicialmente que eles possuem um sistema digestório completo, então possuem boca e ânus. A maioria tem sistema cardiovascular aberto, ou seja, que nem eu falei lá dos artrópodes, né? O sistema cardiovascular aberto, ele faz um fluxo lento, né? Do sangue ali, né? Da parte líquida do sistema. O fluxo é lento, então trocas gasosas são lentas, então a maioria desses organismos, desses moluscos, são lentos, eles não se movimentam de forma muito rápida. Só vocês pegarem uma lesma, um caracol, você vê que eles são bem lentinhos. Qual que é a exceção? Os cefalópodes. E por que os cefalópodes conseguem se movimentar de forma tão rápida? Porque eles têm sistema cardiovascular fechado, tá? Então, o sangue passa por meio de vasos fechados, tá? Qual que é a respiração? Dos animais aquáticos é branquial e dos terrestres é feita por um pulmão rudimentar. Né? O que é um pulmão rudimentar? É um pulmão bem primitivo. Né? Então, é uma cavidade do manto, é quando a cavidade do manto está altamente vascularizada. Né? Aí, essa cavidade do manto altamente vascularizada faz essa troca gasosa, então ela funciona como um pulmão rudimentar, um pulmão bem simplesinho, vamos dizer assim, tá? Como que é feita a excreção nesses animais, né? Geralmente o excreta que eles produzem é a amônia, né? E essas excretas são eliminadas na cavidade do manto também, por um rim primitivo também. Então não é uma estrutura, não vão imaginar que tem um rim igual ao nosso lá, tá? É uma estrutura que tem a mesma função do rim, então a gente fala que é um rim primitivo, né? Ali naquela cavidade do manto que eu mencionei, tá?
Qual que é o sistema nervoso, né? O sistema nervoso desses animais é composto por 3 pares de gânglios, então tem 3 pares aqui de gânglios, e nervos distribuídos pelo corpo, tá? Eles geralmente são dioicos, né? Então possuem os sexos separados. A fecundação pode ser ou interna ou externa. E o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, então com ausência ou presença de larvas, tá? E a reprodução é sempre sexuada, não existe reprodução assexuada nos moluscos, tá certo? E aí, para finalizar, o último filo aí, a gente tem o filo dos equinodermos, né? Estrelas do mar, ouriços do mar, pepino do mar, todo mundo que é do mar, tá? Então, eles são exclusivamente animais marinhos. Você não vai encontrar equinodermos em água doce. É só no mar, tá certo? Só animais marinhos. Aí, o que eles vão ter de interessante, né? Quais são as características dos equinodermos? Vamos pensar numa estrela do mar. Você pega a estrela do mar, pega ela assim, você vai olhar na parte de baixo dela. Aqui ela tem uma boquinha, né? Então, essa face dela, de baixo, essa parte de baixo, é chamada de face oral, que é a face onde fica a boca. E a parte de cima, onde você pegou ela ali, tem a face aboral, que é onde está o ânus, tá? Então, tem boca e ânus, tem sistema digestório completo, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Sistema ambulacrário. Eu vou botar o desenho aqui para vocês. O que é esse sistema ambulacrário? É um sistema praticamente que faz tudo nesse animal, tá? Então, o sistema ambulacrário, ele tem função de movimentação, de trocas gasosas, de alimentação, excreção, receber estímulos e fixação do animal no substrato. Então, vamos visualizar, ó, tá vendo esse desenho? Esse desenho é somente o sistema ambulacrário isolado do organismo. Então, é como se a gente tivesse dissecado ali a estrela do mar e pego só esse sistema ambulacrário que está dentro dela. Então, vocês conseguem visualizar aqui, por exemplo, vou até fazer o desenho aqui, como se isso aqui, ó, fosse a estrela do mar que está aqui em volta, tá? Tá certo? E aí, dentro dela, tem esse sistema ambulacrário, que é todo esse sistema de comportas, de tubos, né? E a gente pegou esse sistema para olhar isoladamente do animal, tá certo? Deixa eu apagar aqui. E aí a gente tem todas essas características aí nesse sistema ambulacrário, né? A gente tem essa placa madrepórica, tá? A gente tem o canal pétreo, a gente tem os pés ambulacrários, que são uma das partes mais importantes desse sistema, que é por meio desses pés ambulacrários que vai ser feita a movimentação desses organismos. A água entra nesse sistema todo aí, incha ele, e aí depois ela sai, e com essa movimentação da água, o animal vai conseguir se locomover, e ele vai manter a sustentação dele ali, como se fosse um esqueleto hidrostático também, tá? Então, todo esse sistema, ele é responsável por todas essas características que eu falei, tanto movimentação, quanto trocas gasosas, alimentação, excreção, receber os estímulos e fixar o animal no ambiente, tá certo? Bom, aí o que mais que a gente tem de interessante nos equinodermos? Eles são bem diferentes do resto que eu já falei, né? Eles possuem uma estrutura chamada de lanterna de Aristóteles, tá? Que é uma estrutura que possui 5 dentinhos, sustentados por ossículos e músculos, que vai fazer a trituração dos alimentos. Então, bem na boca dele, bem naquela face oral, bem na parte da boca, a gente tem essa lanterna de Aristóteles, que são dentinhos que fazem a trituração dos alimentos, tá? Quais são as estruturas de proteção desses animais, né? O esqueleto, tá? Que fica por fora ali. Os espinhos, alguns possuem espinhos venenosos. E as pedicelárias, que são pinças, são como se fossem pequenas pinças que removem coisas que estejam incomodando os animais ali, tá? Esses equinodermos. A simetria é pentarradial. Então, aí, esse é o único caso em que os animais voltam a ter simetria radial. Lembra que eu falei que no começo do desenvolvimento dos filos lá, né? Começa com os poríferos equinidários com simetria radial, aí vai passando para o resto, todo o resto é simetria bilateral. No caso dos equinodermos, eles voltam a ter uma simetria radial. Por que pentarradial? Porque a gente consegue só cortar em 5.
Só tem 5 planos de simetria, tá? Você pegar uma estrela do mar, você consegue cortar em 5 ela, né? O endoesqueleto calcário sob a epiderme. Então, tem um endoesqueleto durinho ali, calcário, embaixo da pele, embaixo da epiderme, tá? O sistema digestório, como eu falei, é completo, né? E a digestão acontece extracelularmente, tá bom? Sistema cardiovascular reduzido ou ausente, tá? Então, não tem sistema cardiovascular ou ele é muito reduzido, tá? Sistema respiratório vai ser ou branquial ou ausente, porque vai ser feito pelo sistema ambulacrário que eu tinha mencionado. Sistema urinário também é ausente, porque acontece lá no sistema ambulacrário, né? E o fluido celomático é o principal meio de transporte interno. Então, esse fluido fluido celomático, vai passar por dentro ali dos pés do sistema ambulacrário e vai fazer o transporte interno, tá? O sistema nervoso é constituído de anéis nervosos em torno da boca e nervos radiais. Então, em torno da boca ali, a gente tem um anel cheio de nervos, um anel nervoso, e depois são projetados para as patinhas ali, para aquelas estruturas, para as pernas, né, da estrela ou dos outros organismos, os nervos radiais, tá? Sistema sensorial, né? O que eles possuem como sistema sensorial? Eles possuem alguns receptores para luz, para tato e para substâncias químicas, tá? A maioria desses organismos é dioico e a fecundação é fecundação externa. Então, não é feito dentro do corpo desses organismos, tá? E o desenvolvimento deles é um desenvolvimento indireto. Então, tem presença de larvas, né? E reprodução pode ser ou sexuada ou assexuada, tá certo? Então, pode ter aí troca de material genético ou reprodução assexuada. Se você pegar uma estrela do mar e cortar um braço, nasce outra estrela do mar a partir daquele braço, tá? Então, isso é um tipo de reprodução assexuada, tá certo? E aí, agora, eu vou só finalizar, então, aqui com essa tabela para dar uma resumida e comparada entre os grupos que eu mencionei, só para dar uma situada, porque foi muita informação, né? Então, vamos lá. Só comparando aqui, dos invertebrados mais complexos, assim como eu fiz lá com os mais simples, né? Então, primeiramente, a gente tem moluscos. Os exemplos: caramujos, lesmas, ostras, mariscos, polvos e lulas. Então, gastrópodes, bivalves e cefalópodes, tá certo? Organização corporal. Eles possuem órgãos, sistemas de órgãos. São protostômios, então o destino do blastóporo vai originar a boca. Eles são protostômios, tá? Possuem 3 folhetos embrionários, são triblásticos e possuem celoma, né? A partir daqui para frente todo mundo é celomado, tá certo? Simetria dos moluscos bilateral. Então cortou em um plano só. Sistema digestório completo, com digestão extracelular. Respiração branquial ou pulmonar, depende aí se o organismo é aquático ou terrestre. Sistema cardiovascular aberto, no caso dos gastrópodes e bivalves, e fechado no caso dos cefalópodes, que confere a eles uma capacidade de maior movimentação, se movimentar mais rapidamente. Lembra que eu tinha falado disso? Excreção é feita por nefrídeos, e sistema nervoso é organizado em gânglios e cordões nervosos, né? E no caso dos cefalópodes, tem um cérebro estruturado ali naquela estrutura mais anterior ali, tá? A sustentação e a proteção é feita pela concha calcária, que pode ser externa, interna ou ausente, tá? Eu vou tomar um pouquinho de água e já volto para completar o resto.